Boa tarde, pessoal. Hoje eu não vou poder estar aí com vocês essa semana, mas eu preparei aqui o resumo do segundo texto que o professor indicou para a gente, que é o Arqueologia do Saber e a Constituição das Ciências Humanas, por Roberto Machado. Vamos lá. O objetivo deste trabalho é ser uma introdução à leitura da obra do Michel Foucault, que a gente vai ver aqui também, vocês vão ver ao longo dessa tarde. Ele está dividido em duas partes. A primeira parte, ele vai falar do método arqueológico, estabelecendo suas relações com o discurso, o enunciado e o saber. E a segunda parte estuda o funcionamento do método arqueológico através de sua aplicação ao problema da constituição das ciências humanas. Então, vamos focar aqui inicialmente nessa primeira parte. Para Foucault, nas análises arqueológicas, todo o seu estudo vai estar contemplado dentro das análises de discursos. Foucault formula 4 hipóteses sobre o que compõe a unidade de um discurso. E ele conclui que os discursos não têm um princípio de unidade, de estabilidade. Os discursos são uma dispersão. Portanto, a análise dos discursos será a descrição de uma dispersão de elementos. E quais são esses elementos? Esses elementos são objetos, tipos enunciativos, os enunciados, conceitos e, finalmente, o quarto são temas e teorias que ele chama de estratégias. São as relações entre objetos, entre tipos enunciativos, entre conceitos e entre as estratégias que possibilitam a passagem de dispersão à regularidade. Tais regularidades ou regras, para Foucault, são chamadas de regras de formação. Um sistema de regras de formação determina uma formação discursiva. Então, vamos entender o que é essa formação discursiva, né? A análise arqueológica como descrição dos discursos não deve ser fechada dentro de um interior próprio do discurso. Pelo contrário, uma das ideias básicas do Foucault é articular acontecimento discursivo com o não discursivo. Ele diz que é um processo complexo. Entretanto, a articulação das formações discursivas com outra ordem de fatores que engloba o político, o social, o econômico, é uma tarefa que sempre esteve presente nas suas obras, em graus variados, dependendo do assunto a ser tratado. Então, vejam que ele fala do discurso como uma formação discursiva, como regras. O discurso ele é uma dispersão de elementos. Então, inicialmente ele conceitua a análise dos discursos. Agora a gente vai falar de enunciado. Enunciado é diferente de frase. Então, não podemos dizer que o enunciado num aspecto gramatical. Então, ele dá um exemplo. A série de letras A, Z, E, R, T, em um manual de datilografia, não é uma frase, embora seja um enunciado da ordem alfabética adotada nos computadores franceses. Então, vejam, mesma coisa da gente dizer A, S, D, F em um manual de datilografia, em português, em máquinas brasileiras, ela é um enunciado, mas ela não é uma frase. Já o enunciado também, ele também não pode ser dito como uma lógica. Ele é diferente de uma lógica. Então, ele põe um exemplo com duas expressões. Ninguém ouviu e é verdade que ninguém ouviu. Elas são uma mesma proposição, podem ser simbolizadas da mesma forma, mas enquanto a enunciados, elas não são equivalentes. Então, critérios lógicos e gramaticais não podem ser utilizados como uma análise arqueológica. O enunciado é uma função de existência. É complexo. Todo enunciado, diz Foucault, se encontra assim especificado. Não existe enunciado geral, livre, neutro, independente, mas sempre um enunciado fazendo parte de uma série ou de um conjunto, desempenhando um papel no meio dos outros. Então, relacionando enunciado com discurso, um discurso é um conjunto de enunciados que tem seus princípios de regularidade em uma mesma formação discursiva. Trata-se de um conjunto finito, de grupo limitado, circunscrito,
de uma sequência finita de signos verbais que foram efetivamente formulados. A arqueologia estuda discursos reais que foram realmente pronunciados e que se apresentam como uma materialidade, que são estudados como um objeto. Então, falamos dos discursos, enunciado, agora qual que é essa relação com o saber? Aí o Foucault já entra no campo da história, né? Particularmente da chamada história das ideias, história dos pensamentos, história dos sistemas de pensamento. Nesse sentido, a arqueologia é uma história dos discursos considerados como monumentos, isto é, na espessura própria, na materialidade que os caracteriza. História esta que procura determinar as condições de existência do discurso, tomado como acontecimento, em sua relação com acontecimentos discursivos ou não discursivos. Quando a arqueologia descreve uma formação discursiva, determinando em seus 4 níveis suas regras de formação, e esses níveis lembrando objetos, enunciados, conceitos e temas e teorias, aquilo que está sendo definido é um saber. A arqueologia não procura descrever a ciência em sua estrutura específica, e sim a ciência enquanto saber. Então, aqui ele termina o primeiro capítulo, dando, né, os conceitos do discurso, do enunciado e do saber. Já na segunda parte, o objetivo dela é estabelecer uma relação entre a parte teórica da obra de Foucault e suas pesquisas empíricas para compreender até que ponto se trata de um projeto unitário e coerente. Será estudado um exemplo de descrição arqueológica através do qual se procura ver com mais clareza como funciona a arqueologia do saber. E aí ele trata da constituição das ciências humanas, que a Mariana vai explicar melhor para a gente agora. Obrigada, pessoal. Boa tarde e uma ótima semana.